Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 6 de dezembro, estou aqui em São Paulo, improvisando um estúdiozinho aqui no quarto do hotel e tem um assunto bastante instigante para tratar no dia de hoje. Eu estou determinando, espero que vocês me apoiem, em definir este dia 6 de dezembro, daqui para frente, todos os 6 de dezembro no futuro, como o Dia Mundial da Hipocrisia. Porque, gente, é tanta coisa, tanta palhaçada que está acontecendo em nome de uma falsa moralidade, em nome de bons costumes. Parece que nós voltamos lá para a época do governo militar, dos meados dos anos 70 e anos 80, onde existia um departamento de censura federal que dizia o que nós poderíamos ou não assistir e pensar. A coisa está mais ou menos assim, só que mudou de lado. E isso não é só em termos de Brasil, gente, é em termos globais. Olha o que aconteceu. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, o único homem cor de laranja do mundo, então ele não pode ser discriminado, senão poderia ser algum tipo de laranjofobia, sei lá. Mas o que ele falou no sábado? Ele questionou mais uma vez, ó seu Xandão, estou falando de fraude eleitoral, não é aqui do Brasil, é lá dos Yankee, viu? Mas ele questionou mais uma vez que foi roubado no pleito presidencial de 2 anos atrás, propondo, em função disso, modificações na Constituição americana. E aparentemente, pelo que a grande mídia norte-americana coloca, ele cometeu um pecado imperdoável, terá que ser condenado aos quintos dos infernos por propor mudanças na Constituição dos Estados Unidos. Realmente, a Carta Constitucional Americana já tem vários séculos de vida, ela é muito simples, muito objetiva, e aí eu pergunto para vocês, com a modernidade, com tantas tretas que inventam na atualidade, usando leis a seu bel prazer, será que, eventualmente, o documento mais antigo do mundo que seja, não pode ser passível de uma atualização? A lei, sim, ela é algo estabelecido para ser obedecida, uma Constituição muito mais. Mas, se os costumes, se os hábitos mudam e tornam inviável ou tornam ultrapassado esse conjunto de regramentos, será que eles não podem ser aperfeiçoados? Vamos pensar o seguinte, muitos de vocês devem ter ouvido falar do Código de Hammurabi, que foi o primeiro complexo legal que foi editado, foi formalizado na história da humanidade. Talvez a afirmativa mais conhecida desse código é o famoso olho por olho, dente por dente. O que queria dizer isso? Se você cometesse um crime contra alguém, tirasse o olho de alguém, o seu olho teria que ser tirado. Ou o olho de alguém da sua família que não tivesse nada a ver com pinico. Gente, será que o Código de Hammurabi, por ser a primeira constituição do mundo, pelo menos conhecido, tem validade nos dias de hoje? Porque a gente está falando, a Constituição norte-americana não pode ser mudada, quem muda é negacionista. Então, vou voltar para o Código de Hammurabi. Será que a gente vai conviver bem com aquilo? Será que os hábitos da humanidade, de acordo com as bagunças que os seres humanos fazem, não podem ser modificados para prevenir algumas tretas, algumas malversações do que está escrito no documento legal? Olha, me parece que sim, mas no entanto, falam que o ex-presidente Donald Trump é negacionista, é golpista, é isso, é aquilo, é populista, é tudo isso. Mas ninguém até esse momento avaliou o mérito do que ele efetivamente está defendendo, do que ele está propondo. Só pegaram o símbolo. E aí, isso aí não é hipocrisia? Vamos sair um pouco dos Estados Unidos, então, e vir aqui para o Brasil. Falar sobre os norte-americanos, não vamos falar sobre o nosso Brasil, né? Os norte-americanos estão bagunçando a gente aqui. O que aconteceu? Ontem bombou muito na imprensa que houve uma troca de mensagens entre o dono do Twitter, o Elon Musk, e um jornalista australiano, e era uma avaliação a respeito de que o Twitter beneficiou os partidos de esquerda nas eleições aqui no Brasil, agora em outubro. Será que isso foi verdade? Seria uma grande exceção à regra, não é seu UOL, sua Folha de São Paulo, Estadão e Globo. Só o Twitter como plataforma social e também rede de comunicações beneficiou a esquerda. Gente, o que eles estão querendo com isso? Nós sabemos que a maior parte da grande imprensa brasileira seguiu também nessa mesma linha. O Twitter, no caso, tinha o poder de bloquear pessoas e enfatizar certos pensamentos. Os jornais identificados com a oposição ao presidente Jair Bolsonaro
faziam manchetes muitas vezes mentirosas, distorcidas, e não estou dizendo que o outro lado também não fazia essas travessuras. Sim, nós tínhamos do lado de oposição, Estadão, Folha, Globo e outros, mas e a Jovem Pan? E a Revista Oeste? E a Gazeta do Povo lá do Paraná? Defendiam exatamente o outro lado, defendiam propostas liberais para a economia e mais conservadoras em termos de hábitos e costumes. Mas só tem uma coisa: defender não tem problema. Cada ser humano, cada linha editorial pode ter suas preferências, isso aí faz parte, ninguém é neutrão todo o tempo. Só um aspecto: quando a gente vai colocar uma manchete, um jornalista vai colocar uma manchete, ele não pode usar esse veículo, essa expressão que diz o que está acontecendo, para distorcer a verdade. Isso foi muito feito aqui no Brasil e, por conta disso, nós bancamos os hipócritas. Por acreditar, eu fingi que estava acreditando no que estava sendo dito. Então, mais um reforço à tese de que 6 de dezembro deve ser o Dia Mundial da Hipocrisia. E essa questão da hipocrisia não fica só nas questões formais da política. E olha só, gente, o Elon Musk, de novo ele, esse cara tem muita treta, eu acho que 2 entre 3 confusões atuais do mundo, esse cara está envolvido. Mas olha só, uma das empresas que ele investe é uma tal de Neuralink. Qual é o objetivo dela? Simplesmente desenvolver chips cerebrais para que, implantado em certas pessoas com deficiência, essas deficiências sejam eliminadas ou minimizadas. Por exemplo, um tetraplégico, com ativação de impulsos elétricos em certas regiões do cérebro, pode voltar a caminhar. E outras coisas que esses chips eventualmente vão poder fazer. Mas estão condenando isso, sabe por quê? Porque ele andou sacrificando milhares de animais em prol dessas experiências, e seriam sacrifícios desnecessários. Parece que foram mais de 2.000 ratinhos e camundongos. Coitadinho desses bichinhos que a gente preserva nas nossas casas, a gente não coloca veneno para eliminar eles, as cidades apoiam o convívio desses animais com seres humanos, né? Enfim, esses pobres coitados foram sacrificados para se desenvolver instrumentos tecnológicos para melhorar a vida da humanidade. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar a campanha Preserve os seus ratos, ratazanas e camundongos. Afinal de contas, eles não têm culpa da leptospirose e ter fome de atacar nossas despensas e nossos lixões e nossos esgotos. Vamos conviver com eles numa boa, porque são animais irmãos a gente. E a cidade, todas as cidades vão ficar completamente lotadas desses roedores que compartilharão de nossa felicidade. Vocês concordam com isso? E aí, vocês concordam que a Neuralink tem que ser condenada por sacrificar em nome da ciência alguns animais? Lógico que dá pena de uma vida indo embora. Mas se não fosse assim, o que seria do ser humano? Pelo que eu sei, nós somos animais omnívoros, comendo qualquer coisa, e dentro das nossas necessidades alimentares existe um componente chamado vitamina B12 que só é encontrado na proteína animal. Então vamos obrigatoriamente parar de comer carne, isso pode significar a extinção ou uma mudança muito radical nos padrões da humanidade? É de se pensar. Ou vamos pensar que hoje é dia 6 de dezembro, Dia Mundial da Hipocrisia. E já se encaminhando para o final desse vídeo, é a segunda vez que eu gravo e por conta disso, trabalho duplo, é duplo like se tivesse. Então só um like tá bom, mas quem não é inscrito aqui no canal pode se inscrever, por favor, e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mas, para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos tratar das hipocrisias lá na Copa do Mundo. Ontem eu perdi o jogo porque o avião da Gol, aquele barbeiro, ficou dando voltinhas em Santos, não queria aterrissar no aeroporto de Congonhas, com medo de uma chuvinha à toa. Claro, estava preservando a nossa segurança, mas perdi o jogo do Brasil por causa disso. Isso é revoltante, tinha que arriscar nossa segurança. Mas naquele momento, o que estava acontecendo em terra lá no Catar? Que eu não consegui ver o videotape do jogo, então só tenho informação. Os jogadores brasileiros, na maior das festas, faziam dancinhas para comemorar os gols. E isso foi condenado como práticas antidesportivas. Pô, ficar feliz, comemorar e tirar um sarrinho do oponente, agora por acaso virou politicamente incorreto, pelo jeito sim. E aí esses caras que fizeram os gols do Brasil, mais os ex-jogadores que estavam lá cobrindo a Copa do Mundo,
resolveram fazer uma escrapescência lá no Catar, comer carne com ouro, 24 quilates. Nem o tio Patinhas fazia isso nos seus tempos de maior bonança. E aí o que aconteceu? Eles foram escrachados pela mídia. Essas pessoas se esforçam, atraem a audiência de bilhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. E não podem comer um bifezinho regado a ouro, porque isso seria um abuso, seria uma cinte. Que hipocrisia, pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como nós precisamos da vitamina B12, cada ser humano, para continuar vivo, especialmente para ter uma boa saúde vascular, necessita ter no seu corpo 0,2 gramas de ouro. Então, se eles estão comendo ouro, isso aí pode fazer bem para a saúde. Não é uma coisa completamente inerte. E se fosse, olha o esforço que eles fazem, olha o prazer que eles fornecem a bilhões de pessoas. Será que eles não merecem aproveitar os seus ganhos para fazer o que der na telha, desde que não esteja prejudicando o próximo? Acho que sim, né, pessoal? E com essa eu encerro o Fora de Curva de hoje, declarando novamente, antes de declarar, botão no like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos se achar interessante. Mas hoje, 6 de dezembro, está lançado oficialmente o Dia Mundial da Hipocrisia. Como é que você vai ser hipócrita hoje? Vamos pensar numa coisa bem criativa, né, pessoal? Até breve, um forte abraço em cada um de vocês. Tchau!